Fala galera aqui do canal, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, que assim você já vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Acabaram os recados, então vamos anunciar o nosso convidado de hoje, que vai bater um papo legal aqui com a gente. Ele é vereador? Exatamente. Fernando Holliday. Olá, olá, olá. Primeira figura política do nosso podcast. Olha, é mesmo? Caramba. Que honra, olha só, cara. que honra. Então já vamos começar aí. Figura política. Você sempre quis ser uma figura política? Da onde surgiu isso? Olha, por incrível que pareça, não, né? Na verdade, eu nunca pensei em ser político na minha vida inteira, assim. Eu já tinha pensado em ser muita coisa. Ser professor, motorista de ônibus, médico, mas nunca político. Isso começou a surgir na minha vida, principalmente em 2015, né? Foi na época que a gente começou a organizar os protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. E aí, pela primeira vez, eu comecei a me engajar, participei de uma manifestação também e me tornei conhecido por conta disso. E aí eu diria que foi um processo mais ou menos natural, porque eu fui conhecendo políticos nesse processo, fui vendo como as coisas aconteciam, principalmente em Brasília, e aí eu comecei a ver que muitos dos caras que estavam ali não tinham, assim, absolutamente nenhum interesse em mudar a vida das pessoas, ou tinham um ideal, né? Um ideal de país, qualquer coisa do gênero. E por conta da falta de ter pessoas assim, na época eu participava do MBL, né? A gente decidiu então que deveríamos nos candidatar e entrar para a política e não só ficar reclamando, mas fazer acontecer mesmo, né? Mas não teve um lance assim que sua candidatura foi meio que fora da curva do que geralmente acontece? Porque quando geralmente um vereador é eleito, porque ali no bairro dele ele é uma figura importante, ele começa a fazer serviços sociais dentro daquele bairro, começa a se tornar conhecido, né? É verdade. E aí se candidata e vence. Você meio que começou a fazer vídeo pra internet, até então não tinha sido eleito nenhum político da internet direto, né? Como é que foi essa candidatura? Até então os únicos casos assim semelhantes que tinham acontecido eram geralmente de artistas, né, que eram conhecidos por conta de, sei lá, de serem cantores, atores, qualquer coisa do gênero, mas para vereador mesmo, a regra era as pessoas votarem no sujeito do bairro, que tinha um histórico no bairro, que, enfim, asfaltava as ruas, ou era um Sim. líder comunitário, qualquer coisa do gênero. Tanto é que na época, isso foi em 2016, né, a minha primeira eleição, sinceramente, eu não achava que eu ia ganhar. Foi uma coisa meio que um teste, assim. Vamos ver como é que funciona uma campanha para vereador feita somente na internet, somente com vídeos, e colocando seus posicionamentos políticos. Tanto é que a minha campanha, só no final dela, assim, eu diria nas 2 últimas semanas ali em 2016, que eu comecei a achar que eu realmente teria condições de ganhar, porque eu comecei a ir pra rua, e na rua eu encontrei pessoalmente várias pessoas dizendo: caramba, você é o Fernando Holliday, tem meu voto e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a distribuir um pouquinho de panfletos, né? E comecei a ver que tava tendo um retorno muito grande. Ali eu percebi que ia dar realmente para ser eleito. Mas tanto é que depois que eu entrei na Câmara, muitos vereadores demoraram meses para entender qual que era a minha base eleitoral, né, entre aspas. Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, 20 anos. 20 anos, novo pra caramba. Caramba. Você lembra com quantos votos você foi eleito? Foi com 48 mil votos. Putz, grila. Caraca, é muita gente, né? É muita gente. Realmente. É muita Aí gente. você falou, eu só testei e ganhei aqui. Pois é. Eu levei um susto na hora. Tanto é que minha mãe, ela tinha brigado comigo porque eu tinha me candidatado. Na verdade, ela tinha brigado comigo desde que eu tinha entrado para as manifestações e organizar tudo aquilo. Ela Por ficava enchendo meu discordar, saco. mas por medo de mãe? Não, porque ela achava que eu não ia ganhar, óbvio, e porque eu devia ter um emprego. Afinal de contas, eu morava ainda na periferia de São Paulo, né? E ela ficava enchendo meu saco: você tem que pegar o emprego ali era um atendente de supermercado perto ali de casa e largar de mão esse negócio de política que nunca vai dar certo, isso e tal. E ficava insistindo muito, e aí toda a minha família, meus tios e primos, e todo mundo: sai disso, menino, vai arranjar um emprego, não sei o quê. Então, quando eu fui eleito, foi um negócio, assim, inacreditável. Todo mundo ficou chocado. Teve gente, inclusive, boa parte da minha família é do interior da Bahia, né? Então, a gente ligou pra contar, aí eles acharam que era piada. Falaram: tá bom, sei como é que é. E aí, no outro dia, quando saiu no jornal o nome dos eleitos, e aí a gente mandou por WhatsApp a foto tal do jornal, saiu matéria.
Aí eles começaram realmente a Caramba, acreditar. eles não acreditaram Não mesmo. acreditaram, foram acreditar no outro dia. Foi louco. Que inacreditável. Mas o que Loucura. você fazia antes, então? Antes eu era recepcionista de um cursinho pré-vestibular, aí eu deixei o emprego para organizar as manifestações, né? Aí minha mãe ficou pé da vida, né? E quando você fazia esse mutirão de votos na rua, você lembra quais propostas que você falava para convencer o cidadão? Como é que você fazia a sua propaganda de voto? Olha, a minha propaganda de voto, ela era principalmente de combate à corrupção, né? Porque na época a gente estava passando ainda no auge da Operação Lava Jato. E, além do combate à corrupção, o corte de gastos. Tanto é que eu sou um dos vereadores até hoje que mais economiza na Câmara Municipal. E como você tem muitas verbas à disposição dos vereadores, essa minha propaganda de entrar lá para cortar os meus próprios custos e lutar para cortar os custos de outros vereadores, de todos os vereadores, aliás, eu diria que essas foram as minhas principais bandeiras. Né? Devem odiar você, né? Por lutar pra com cortar a certeza. verba de todo mundo. Me fala uma coisa, uma curiosidade, aí vai. Alguma verba muito maluca que a gente nem imagina que tenha e que tem? Porque a gente fala muito do auxílio paletó, auxílio não sei o quê. Tem alguma verba que você fala assim, não é possível que exista uma verba pra isso e tem? Tem alguma coisa assim? Olha, eu acho que a coisa mais absurda que eu vi lá foi você ter R$8.000 por mês à disposição para gasolina de um só carro. R$8.000 para gasolina de um só carro por um mês é um negócio absolutamente inconcebível. Eu não sei nem quantas vezes você consegue fazer com um negócio desse. E é só para a cidade de São Paulo. E ninguém nunca usou R$8.000 só de gasolina. Mas tá lá à disposição, tá na conta e você pode usar até R$8.000 para abastecer um carro durante um mês. E não teve um lance que você doou, quando você foi eleito, você doou parte da sua verba? Pra onde que você doou? Verdade. Quando eu fui eleito, eu prometi que eu não ia aceitar o aumento salarial dos vereadores. Né? Isso. Na época, antes de eu entrar, um vereador ganhava de salário líquido R$11.000. Aí eles aumentaram para R$14.000. Então essa diferença de 11 para 14 eu era contra, então eu rejeitei. E aí esse valor eu doei para diferentes instituições de caridade ao longo dos anos. Inclusive uma que eu indiquei. Ah, é verdade, mesmo? é É. verdade. Mas vocês já se conheciam? Já, na verdade, o que acontece? Quando o Holliday postou isso, né? Ele postou que ele era contra o aumento e que ele iria, então... Porque eu lembro que você explicou que se você só rejeitasse e ficasse na base, você não teria controle sobre o que seria feito com esse dinheiro. Não era uma Exatamente. coisa Ele que você assumir tinha... lá no cofre. Então, ele falou, eu optei por... me mandem opções de ONGs. Obviamente tinham que ser ONGs registradas, tinham que ser trabalhos sérios pra não ser aquela coisa de... Não sei pra onde foi. deu e também não sabe pra onde foi. Exatamente. E aí eu indiquei a Segunda Chance, que é aquela ONG de animais que eu ajudo. A gente precisa trazer eles aqui, cara, foi inclusive, né, incrível. cara? Inclusive, a doação eu lembro que fez o gatil deles. Eles estavam querendo verdade. fazer há um tempão, precisavam fazer. E aí eles construíram com essa doação, porque era um mês pra cada uma, né? Pra não ser também... Eram diferentes, E aí, nossa, elas ficaram extremamente gratas. Foi um trabalho muito legal, assim. E aí, esse cálculo que você faz, tipo assim, sou o vereador que mais economiza. O que eu queria saber é assim, o segundo economiza ainda muito ou existe uma discrepância muito grande? Você é o primeiro, o segundo e o terceiro que mais economiza, sabe assim? No mandato anterior, ainda tinha eu e a vereadora Janaína do Partido Novo. Eu e ela sempre ficávamos ali pau a pau pra meio uma disputa muito boa, né? Pra ver Maravilhosa quem essa economizava disputa. mais. Queremos, inclusive, muitas. Exatamente. E olha só que interessante. Quando a gente começou a abrir mão, os vereadores mais tradicionais, que sempre usaram toda a verba, eles começaram a se sentir mega incomodados, porque a gente ficava divulgando, esse mês economizamos tanto, esse mês tanto, YZ. E aí, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da verba. São R$182.000 só para contratar pessoal, para contratar pessoas para trabalhar no seu gabinete. Peraí, você tem 182 mil por mês Por mês. pra pagar funcionários. Até 18 funcionários. Então você pode... 18 mil seria o quê? Seria... Quanto daria numa conta? 2 mil e pouquinho, é isso? Se você dividisse por igual, mas é que tem várias faixas. Sim. Mas você poderia ter até 18 até funcionários. 18 funcionários. Tá bom. Exatamente. E aí, dentro desses 182 mil. Aí, além dessa verba, você tem mais 24 mil por mês, que é para aluguel de carro, gasolina, custos de escritório, compra de livros, pagamento de cursos e outras tantas coisas que você Por pode mês utilizar. também. Por mês também. Então a gente já tinha 182
180? 182. Mais 20, mais já 24. 200 mil, 202 Exatamente, mil. passou de 200 mil. Aí o que acontece? Eu, no primeiro mandato, usei, em média, R$2.000 da verba, que são os 24 mil por mês. Que às vezes eu alugava um computador que a gente precisava, às vezes, sei lá, uma internet a mais, alguma coisa nesse gênero. E da verba de 182 mil, eu nunca usei mais do que a metade. E aí, como a gente ficava sempre divulgando isso, né, esses cortes e tudo mais, os outros vereadores que gastavam sempre no talo começaram a cortar uma coisa ou outra. Ah, esse mês não paguei, não vou usar para pagar, sei lá, internet, não vou mandar correspondência e tal. Então aí a média do uso de verba, ela foi diminuindo na Câmara. Tanto que chegou no ano passado, na época da pandemia, a Câmara Municipal de São Paulo, ela foi a única que cortou o salário de todos os vereadores em 30% e cortou também a verba de gabinete. Mas eu diria que foi porque... A de 180 ou a de 20? Não, a de as 20. Duas. As duas? 30% da de 180, 30% da de 20 e 30% dos salários. Caraca! Então, e as outras câmaras não fizeram isso. Então eu diria que foi se criando uma atmosfera mesmo por conta desse exemplo. E hoje, nesse novo mandato, você tem 3 vereadores, incluindo eu, que não usam nada dessa verba de 24 mil, R$0. Zero. E pelo menos uns 10 vereadores que usam ali cerca de 5% só dessa verba. Caraca. Então, quer dizer, você foi realmente criando uma atmosfera... É que a hora que você mostrou pras pessoas que é possível fazer sem, ficou muito feio pra quem usava tudo, né? Exatamente. Tipo assim, como é que você faz... O mesmo trabalho do cara que gasta tudo é o mesmo trabalho do cara que gasta 0? Tem alguma coisa errada aí, né? Ficou muito feio. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que assim você já vai estar ajudando o nosso canal a crescer.